Bom, a flexibilização da quarentena aqui em São Paulo pode esbarrar nas UTIs lotadas. Reportagem de Beatriz Manfredini. A taxa de ocupação das UTIs chegou a 81% pela primeira vez na Grande São Paulo. O índice, considerado de alto risco, pode interferir na flexibilização da quarentena no estado, mantida até 10 de maio. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, Geraldo Heppel, afirmou que a quantidade de leitos disponíveis é um dos fatores decisivos para uma possível reabertura. Um dado de segurança de uma UTI, o ideal é que ele fique sempre abaixo desse número. E se vocês olharem internacionalmente, quando você atinge 80%, você começa a ter um certo risco aumentado e muito aumentado. Então isso até corrobora um pouco que a não abertura neste momento, eventualmente, ou quando for feito, esses números é que vão nos dizer o caminho a ser seguido. Segundo Heppel, cada paciente internado pelo novo coronavírus permanece cerca de 2 semanas na UTI. Em todo o estado de São Paulo, o índice de ocupação das UTIs está em 61,6%. Segundo a Secretaria de Saúde, além da região metropolitana, a doença, que antes estava concentrada na capital, já está se espalhando por outras regiões. Dos 645 municípios de São Paulo, 131 já têm registro de uma ou mais mortes. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, o infectologista Davi Wipp, a população do interior tem uma falsa sensação de segurança que precisa ser combatida. Há uma difusão evidente da pandemia para o interior. E ela está atrasada em relação ao município de São Paulo, a área metropolitana, mais ou menos em 2 semanas. Por quê? Por conta das medidas de confinamento e afastamento social que foram adotadas precocemente no estado de São Paulo. O número de óbitos no estado pelo novo coronavírus chegou a 2.049. Foram 224 mortes confirmadas entre segunda e terça-feira, um recorde para o período de 24 horas. Já são mais de 24 mil pessoas infectadas em São Paulo. O secretário da Saúde do Estado, José Henrique Germann, disse que todas as novas mortes e casos são recentes, já que não há mais testes parados da doença. Foi um acréscimo de 11% com relação ao número de casos e um acréscimo de 12% com relação ao número de óbitos, né? Como nós não temos nenhuma fila, né, do ponto de vista de testagem, isso significa que são pacientes que de fato foram confirmados e foram a óbito nesses dias por agora, né? Sobre a possibilidade de flexibilização da quarentena no estado, prevista para acontecer a partir do dia 11 de maio, o secretário José Henrique Germann disse que ela vai depender dos números do isolamento social. Segundo ele, a taxa, que está em 48%, acendeu um alerta amarelo. Ô Zé Maria, se acabar com a quarentena, é claro que não vai ser um fim abrupto, mas como é que fica a questão dos hospitais, hein, Zé Maria? Pois é, Tiago, esta tragédia da pandemia do coronavírus demonstrou a dificuldade na saúde no Brasil. É muito grande. Me disseram técnicos do Ministério da Saúde que a partir desta época do ano, quando entram as gripes, né? Aí as UTIs, normalmente, todos os anos, ficam lotadas. A gente via aqui parentes recorrendo à justiça em busca de UTI para os parentes. A saúde no Brasil é universal. O SUS aqui funciona, precisa de adaptações, mas a gente vê aí nesse quadro uma presença muito forte da iniciativa privada também na saúde. UTIs em hospitais privados, eles são inacessíveis. Uma semana de UTI num hospital privado é um apartamento ou mais, é muito caro. E os serviços, os atendimentos de alta complexidade, como transplante, cirurgias mais difíceis, caem sempre no colo do SUS. O SUS é que segura toda esta situação. Agora, sobre essas vagas em UTIs aí, eu fico impressionado com os relatos que eu tenho recebido do interior. Nas cidades do interior, Tiago, não há UTI. E o melhor plano de saúde é uma ambulância para levar para uma capital, uma cidade maior, que também
já estão lotadas e mostrando aí sinais de enfraquecimento do atendimento. O Constantino, o grande desafio, a gente falava disso ontem, é a diversidade do Brasil, né? Exato, Tiago, e na verdade o coronavírus expôs essa condição precária do sistema público, né, do SUS. A gente deve questionar se o isolamento tem funcionado, esse é o primeiro ponto, né, porque a curva seguiu crescendo apesar disso, que era vendido ali como uma espécie quase de panaceia. Outra coisa que muitos esqueceram e ignoram nesse debate é que o isolamento não imaginava que as pessoas não fossem contrair o vírus, e sim que fosse achatar a curva. Ou seja, a ideia inicial era ganhar tempo. A pergunta fundamental é quantos leitos novos de UTI foram criados nesse período. É disso que se trata o isolamento. Ninguém pode ficar defendendo isolamento ad eternum, para sempre, achando que isso vai curar o problema da doença. Não vai, o vírus continua por aí. Então nós temos que nos preparar. Essa é a questão. Outra coisa, está chegando daqui a pouco o inverno. O desemprego vai aumentar muito por conta das medidas de isolamento. Vai gerar uma paralisia na economia que vai ser brutal para o desemprego. Então vamos estar chegando no inverno, onde normalmente já tem muita procura por hospitais por questões respiratórias e gripe, e isso tudo com mais gente desempregada precisando usar o SUS. Ou seja, não há saída fácil, mas é preciso ser realista no debate.